Continuaremos agora com a segunda parte da palestra O Lado Oculto da Copa do Mundo, apresentado por Alexandre Bernardes. Muito bem, nós paramos semana passada fazendo uma análise ali da música tema da Copa do Mundo de 2010 da cantora Shakira. Mais à frente eu estarei tratando novamente sobre esse assunto. Eu vou continuar então aqui o estudo com vocês, através então aqui do ponto que a gente vai fazer uma análise acerca das taças da Copa do Mundo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as duas taças, tá bom? As duas taças. Então, tem a taça Jules Rimet e tem essa taça atual que a gente chama de taça da Copa do Mundo, ou seja, a taça Copa FIFA. É interessante que no logo ali, por exemplo, da taça Jules Rimet, você vê um personagem com os dois braços assim erguidos para o alto, segurando uma copa, não é? É interessante que, através da análise dessa taça, Satanás ele é adorado por meio da atenção desviada dos homens. Por quê? Vamos prestar atenção e montando aqui o quebra-cabeça do assunto. Por exemplo, a Jules Rimet, que é o antigo troféu da Copa do Mundo, ela, na verdade, se você fizer uma pesquisa, você verá que ela é uma alusão à deusa pagã chamada Nike. Você pode pesquisar isso e você verá. Interessante que ela, como eu disse, ela estende os dois braços para o alto, segurando uma copa. E se você fizer a pesquisa, como eu disse, era uma homenagem a essa deusa grega pagã Nike. Então, quando o jogador ele levantava a taça Jules Rimet ou beijava aquela taça, na verdade era uma alusão a essa deusa pagã. Novamente, nós vemos aqui um contexto vindo do paganismo em relação à Copa do Mundo. Como nós sabemos, essa taça não existe mais, o Brasil ficou com ela quando foi tricampeão na Copa de 70, e aí o pessoal inclusive derreteu essa taça, aquela coisa toda. Mas depois veio a outra taça, que é a taça Copa FIFA. Ou seja, essa atual taça, na verdade, é uma representação de Satanás sustentando o mundo com as suas mãos. A taça antiga, repetindo, era uma representação da deusa pagã Nike. Obviamente que Satanás está por trás dessas coisas, porque é ele que comanda toda essa mentalidade pagã para infiltrar isso em nosso meio de uma forma muitas das vezes subliminar para que você não enxergue, a não ser que você realmente pesquise. E na taça atual você vê dois personagens segurando um globo. De um lado da taça um personagem, do outro o mesmo personagem. Na verdade, é uma referência a Satanás sustentando o mundo com as suas mãos. Inclusive, 1 de João capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está o quê? No maligno. Interessante essa questão. Então, através disso, Satanás ele desvia a atenção das pessoas. E Satanás ele dominando o mundo, Satanás querendo implantar um novo sistema, querendo implantar uma nova ordem mundial, ele já vai condicionando a sua mente para aceitar essas questões. Não que ele vai aparecer para você dizendo, eu sou Satanás, eu sou o inimigo, estou aqui para enganar você. Mas através dessas questões subliminares, através da taça da Copa, através desses desenhos aparentemente inofensivos, mas quando alguém ergue essa taça, quando alguém beija essa taça, então a sua mente está sendo condicionada a uma adoração, podemos dizer de certa forma, inclusive, a um ídolo. Interessante que quando digamos assim, a parte mais interessante, digamos assim, da Copa, quando um time é campeão, por exemplo, qual é a parte mais, o ápice, da Copa do Mundo? É quando o time, por exemplo, vai lá e levanta a taça, e daquela maneira, aí um espírito de adoração àquele instrumento, àquela taça. E a sua mente, quando você está assistindo aquilo, quando você está vendo aquela situação, ela é condicionada à mesma adoração. E aquela taça, ela é beijada, como se ela fosse realmente a coisa mais importante de tudo ali. Ela é guardada, depois ela circula pelos países. Então isso é uma adoração. E é interessante também, eu falando ali sobre aqueles dois personagens que seguram ali a taça, essa taça atual, não é de se estranhar que o personagem desta taça Copa FIFA, se você for fazer uma pesquisa, esse personagem que sustenta o mundo, segurando aquele globo com as duas mãos, é interessante que é um emblema da nova ordem mundial. A mentalidade, inclusive, da ONU para
propor uma nova ordem mundial religiosa e econômica no mundo, traz consigo um emblema desse personagem erguendo as duas mãos para o alto. E não sei se você tem percebido, há muitas referências e ilustrações em logotipos, inclusive em canais de televisão, com um bonequinho, um personagem com os dois braços erguidos para o céu. Na verdade, esse símbolo é um símbolo usado muito pela nova era e os adeptos da nova era. Então Satanás, ele toma o controle de todas as coisas e tira o direito de liberdade com seus entretenimentos à escala mundial. Daí, vocês podem tirar as suas próprias conclusões de que papel, ou seja, de que lado a FIFA joga dentro do contexto do governo mundial. Falando um pouquinho agora sobre os brasões, não é? Ou seja, os escudos dos times de futebol, é interessante que os brasões, eles foram inspirados dos antigos cavaleiros que duelavam em torneios medievais. E os escudos que os jogadores de futebol estampam em seus uniformes, e talvez você mesmo tenha usado uma camiseta estampando o escudo ali da seleção brasileira, ou você é de outro país, está aí no clima da Copa e tem levado o escudo do seu time em si. É interessante que os escudos que esses jogadores de futebol estampam em seus uniformes revestem-se de tradições, superstições e polêmicas. Isso você pode encontrar no site placar.abril.com.br. Por exemplo, o símbolo do Manchester United, que é um time lá da Inglaterra, talvez um dos times mais famosos aí do meio futebolístico. Você percebe que o time do Manchester United, ele é conhecido como os Red Devils, ou seja, os Diabos Vermelhos. Você pode ver que no brasão do Manchester United, você vê ali um diabo todo de vermelho segurando um garfo com os braços, ou seja, um tridente. Não sei se você já percebeu isso daí. Como disse realmente a revista Placar, repetindo, que esses brasões, eles revestem-se de tradições, superstições e polêmicas. E realmente a revista Placar não errou nessa questão. Falando um pouco sobre o escudo da seleção brasileira, nós estamos aqui no Brasil, vamos falar um pouco sobre o escudo da seleção brasileira. Não sei se você já percebeu, mas o escudo da seleção brasileira, inclusive do atual uniforme, traz consigo a Cruz de Malta. Interessante que a Cruz de Malta ou a Cruz de São João, ela é identificada como o símbolo do guerreiro cristão. É uma cruz com 8 pontas e tem a forma de 4 braços em V, que se juntam em suas bases. Interessante que seu desenho é baseado nas cruzes usadas, olha só, desde a primeira cruzada. Interessante também que o emblema dos cavaleiros de São João, notem, o emblema dos cavaleiros de São João, que foram levados pelos turcos para a ilha de Malta, era exatamente a Cruz de Malta. Interessante que a força de seu significado vem de suas 8 pontas, que expressam as forças centrípetas do espírito e da regeneração. Interessante também que há vários tipos de cruzes de Malta, as quais mudaram com o passar dos tempos. Interessante notar que na primeira parte nós mostramos que quem está por detrás dos entretenimentos, inclusive a questão do futebol, Copa do Mundo e a FIFA, são principalmente quem? A ordem dos jesuítas. E nós sabemos que dentro do catolicismo romano, nós temos ali várias outras ordens. E a Cruz de São João, ou a Ordem de São João, ou os Cavaleiros de São João, ou Cavaleiros de Malta, era uma das ordens que foram, ou seja, foram, digamos assim, construídas, foram colocadas, ou seja, ela existiu, ou foram fundadas, melhor dizendo, para defender o Vaticano, o Papado Romano e o Papa. Então, a gente vai montando todo esse quebra-cabeça, a gente vai vendo quem que está por detrás de toda essa questão do entretenimento e do futebol. E aqui nós vemos, então, que essa Cruz de Malta, que tem uma mentalidade por detrás dela católica, está lá no brasão do escudo da seleção brasileira. Isso você pode, inclusive, conferir lá na Wikipédia, Cruz de Malta, o assunto Cruz de Malta, pesquisando na Wikipédia, você verá que o que nós estamos falando aqui é verdade. Por exemplo, nós falamos ali sobre as cruzadas, não é? Por exemplo, a primeira cruzada, em relação a essa Cruz de Malta, que era o símbolo ali dos Cavaleiros de São João, Cavaleiros de Malta, na primeira cruzada, essa primeira cruzada ela foi proclamada em 1095, no ano de 1095, pelo Papa Urbano II, com o objetivo duplo
de auxiliar os cristãos ortodoxos do leste e libertar Jerusalém e a Terra Santa do jugo muçulmano. Na verdade, não foi um único movimento, mas um conjunto de ações bélicas de inspiração religiosa. Inclusive, se você pegar ali uma ilustração, pesquisar na internet sobre o Papa Urbano II, você vai ver ali que no pálio, que é parte da indumentária papal, você verá ali o símbolo da Cruz de Malta na indumentária papal, inclusive do Papa Urbano II. Repetindo, a Cruz de Malta, que é o mesmo símbolo colocado no escudo da seleção brasileira, não é? Vamos lá então, continuando aqui. Interessante que a Ordem de Malta, ou os Cavaleiros Hospitalários, oficialmente a Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta, é uma organização internacional católica que começou como uma ordem beneditina fundada ali no século XI na Palestina durante as Cruzadas, mas que rapidamente se tornaria numa ordem militar cristã. Tá vendo só? Numa ordem militar cristã, que foi criada, fundada, como eu disse, para defender o Vaticano, o catolicismo romano e o papado romano. Ok? Vamos lá. Conforme eu vou aqui colocando, porque aqui é uma pesquisa histórica, então você vai montando aí o seu quebra-cabeça dos fatos para você ver quem está por detrás de tudo isso, desse entretenimento chamado Copa do Mundo. Não é? Os interesses por detrás disso e tudo mais. E aí você vai juntando aí o quebra-cabeça e você vai tirando as suas próprias conclusões. Vamos continuar. Falando um pouquinho mais sobre a questão do futebol. Eu vou ler aqui um manifesto da Unesco. Interessante que a Unesco ela está ligada à ONU. E se você fizer uma pesquisa mais profunda, você vai ver que a Unesco ela está ligada a alguns conceitos também de nova era e também de nova ordem mundial. Obviamente que aqui no rádio não dá tempo de nós colocarmos todos os detalhes que nós gostaríamos de colocar para vocês. Eu vou ler aqui um manifesto, olha que interessante, preste atenção agora, muita atenção neste momento. Que nada venha tirar a sua atenção aí, tá bom? Olha só. Parte do sistema de adoração ao sol era praticar esportes. Que tipo de esportes eles praticavam? Eu vou falar aqui, inclusive, vou mencionar outros esportes, tá? Por exemplo, o polo. Não sei se você já ouviu falar sobre o esporte polo, que é aquele que você sobe em cima do cavalo, aí você vai com, tipo um taco, né? E vai jogando ali a bola, e o outro tem que tomar a sua bola até fazer o gol. O polo ele era conhecido pelos persas e foi restaurado ao seu significado original de jogo do sol. Veja o contexto pagão de adoração ao sol aqui. Por Akbar. Quem foi Akbar? Akbar foi o terceiro imperador mogol da Índia. Continuando. Isso quem diz é a Unesco, o manifesto da Unesco. Marcar um gol com a bola do sol era equivalente, olha, ao triunfo da luz sobre as trevas e do bem sobre o mal. Interessante aqui, vamos colocar um parênteses. Nessa visão pagã, que envolve também a nova ordem mundial, nova era e maçonaria, para eles, a luz é quem? É Lúcifer. E as trevas é Deus. Quer dizer, eles invertem os papéis. Entende? É como se as trevas fosse o bem e a luz fosse o mal. Como se Lúcifer fosse a luz e Deus fosse as trevas. Só para você ter esse detalhe na sua mente aí. Vamos continuar. A bola é um símbolo do Deus Sol em todos os esportes, diz aqui o manifesto da Unesco. Como, por exemplo, olha só, o futebol, o hóquei, o basquete, o cricket. O beisebol, por exemplo, se relaciona com o Sol, na forma de um relógio de sol. E o padrão do campo, bem como em suas regras e na forma de contar os pontos. Como todos os esportes, o beisebol também incorpora o ciclo sazonal do sol da mesma forma que nos concursos cerimoniais antigos, que faziam parte dos ritos de fertilidade. Tá vendo só todo o conteúdo e conceito e mentalidade pagã por detrás disso? Continua. A história suméria, por exemplo, de Gilgamesh, escrita em tabletes cuneiformes, narra como o equipamento de esporte, ou seja, um bastão, ou um anel, ou uma bola, que Gilgamesh tinha esculpido de uma árvore, escute só, que ele havia arrancado, caíram no submundo quando ele começou a oprimir o povo, com repetidas competições atléticas, e como eventualmente foi o próprio Deus Sol,
Veja na visão deles o que significava isso. O próprio Deus Sol que abriu um buraco no chão para recuperá-los. Então, por exemplo, você pega ali o golfe, você dá um toque na bola, a bola tem que cair aonde? No buraco. Então esse é o sentido, esse é o significado, né? Poderíamos falar muito mais, mas vamos continuar. Por exemplo, teremos Olimpíadas agora em 2016, não é isso? A tocha olímpica, que o corredor, por exemplo, carrega para marcar o movimento cíclico do Sol, no período das Olimpíadas, período de 4 anos até os próximos Jogos, é relacionada, segundo esse manifesto da Unesco, com o movimento cíclico do Sol. Primeiramente realizada, escute agora, na Grécia, os jogos eram concursos cerimoniais em honra a Zeus. A Zeus. Como você sabe, Zeus é considerado um deus do paganismo. Então vocês perceberam aqui, ó, eu vou passar a fonte aqui. Não sou muito bom em inglês, me perdoem, tá bom? Mas a fonte está no The Sun in Myths and the Arts, páginas 87 e 88. Isso no manifesto da Unesco, mostrando claramente que todo o esporte, especialmente relacionado à bola, especialmente relacionado ao futebol, entre outros, se originou no contexto de adoração ao Sol. Portanto, a bola ela é um símbolo de adoração ao Deus Sol. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Não sei se você assistiu aí a abertura da Copa do Mundo, lá no Itaquerão, não é isso? Então teve um momento ali, que não sei se vocês perceberam, que havia um círculo com aqueles que estavam compondo ali, o pessoal, ou a produção ali da abertura da programação da Copa do Mundo. Não sei se vocês viram o momento em que eles fizeram uma roda em volta da bola. Inclusive, em alguns momentos, aquela bola ela trazia a ilustração da bola chamada brazuca. Nós vamos fazer uma análise dessa bola se ainda der tempo hoje. Se você perceber, inclusive dentro do que nós acabamos de ler agora, o que aconteceu ali foi, na verdade, uma adoração ao Deus Sol, uma invocação ao Deus Sol. Obviamente que muita gente sincera nem percebeu isso, mas é através disso que Satanás ele trabalha, através dessas mensagens subliminares. E através dessas mensagens subliminares ele vai condicionando o quê? A mente das pessoas para que a pessoa já vá, então, entrando nesse processo de adoração e receba facilmente uma nova ordem de coisas que em breve virá. O entretenimento é uma ferramenta para isso, para preparar as mentes das pessoas nesse sentido. Então você verá ali que eles fizeram um círculo em volta daquela bola, e isso na verdade representava a adoração ao Sol. E isso bate com aquilo que a gente acabou de ler agora no manifesto da Unesco. E eu coloquei até uma ilustração onde o povo de Israel, depois que Moisés subiu para receber a tábua dos 10 mandamentos, e ele demorava a descer, o povo então se reuniu em círculo também para adorar aquele bezerro de ouro, mostrando que realmente tudo isso tem a ver com um contexto pagão de adoração, não ao Deus criador da terra e do céu, mas ao sol ou a outros deuses que não são e que não tem nada a ver com o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Interessante também que apareceu uma cena na abertura onde a Jennifer Lopez, segurando o microfone, ela apontava com um dedo para o céu, aquele tal de Pitbull também apontando com um dedo para o céu, e a cantora Cláudia Leite com um sinal diferente. Era um sinal, vamos ver se você compreende aí, ó. Pega a palma da sua mão aí, ó, tá bom? Tem o dedo mini, né? O dedo pequenininho lá. Você abaixa o dedo mini, depois na sequência abaixa o outro dedo. Os outros dois você deixa eles grudados e levantados, e o polegar você meio que encosta nos dois. Repetindo, deixa sua mão espalmada com os dedos abertos. Pega o dedo mini e abaixa ele. O outro na sequência abaixa também. Os outros dois deixa levantado. E o dedão assim, colado nos outros dois. Ela fez esse sinal. Esse sinal é um sinal que surgiu no paganismo, um sinal de adoração também aos deuses do paganismo. Interessante que esse sinal ele também é muito feito pelos papas. Inclusive eu tenho uma foto aqui do Papa Leão, não é? O Papa Leão XIII, onde ele faz esse sinal. O papado romano, através dos papas, ele tem feito muito esses sinais através dos papas que passaram pela história do papado romano. E também interessante que a ilustração de Baphomet, que é um deus pagão e é um deus usado muito hoje no candomblé,
faz o mesmo sinal. Não sei se você já passou em frente a uma casa de Umbanda. Essa semana eu passei em frente a uma casa de Umbanda e eu vi lá a escultura de um Baphomet todo vermelho e um braço levantado para o céu com esse sinal que eu acabei de explicar para vocês aí. E o outro braço apontando para o chão, contendo o mesmo sinal também. Então, tudo isso vai mostrando para nós que quem realmente é adorado através desse entretenimento, especialmente Copa do Mundo, não é o Deus criador dos céus e da terra, mas é realmente Satanás, o adversário. Vamos continuar lá. Vamos falar sobre as bolas agora da Copa? Vamos começar falando sobre a Jabulani. A Jabulani, na época, era a bola da vez, não é? Eu vou mostrar para você também ali essa questão da Jabulani. Infelizmente, tudo que eu estou colocando aqui está relacionado a muita imagem, porque por isso que trata das mensagens subliminares, não é? Mas eu vou entrar em estúdio em breve, eu vou gravar um vídeo e eu vou disponibilizar a todos vocês. Jabulani, a bola da vez. A Jabulani foi da Copa de 2010 na África do Sul. Interessante que muito foi comentado sobre a Copa do Mundo lá da África, especialmente sobre a questão da bola. As seleções favoritas que participaram da Copa, inclusive campeões ali que poderiam ganhar aquele título e tudo mais, não é? Muito bem. Interessante também que serem campeões sobre todos os demais times, numa festividade que envolve emoção, paixão e alegria durante muitos anos, é realmente o desejo de todas as seleções. Infelizmente, foi embora o tempo em que a ingenuidade era o real motivo da diversão e o intento principal de uma realização fosse de qualquer natureza. Continuando o nosso estudo. Interessante também que tem muita gente hoje que só pensa apenas em como prejudicar os outros e declinar o mundo para pior. Verdade seja dita, não é? Agora vamos analisar aqui a questão do nome da bola, Jabulani. A versão da Adidas, né? A Adidas é uma marca de esportes e ela fabrica bolas também. Inclusive a Adidas ela é, digamos assim, aquela que está com os direitos autorais da bola brazuca e dessa Copa de 2014. Interessante que quando a Adidas criou a Jabulani, ela trouxe nessa bola 11 cores diferentes. 11 cores diferentes, cada uma representando os dialetos e etnias diferentes da África do Sul, que foi o país que sediou a Copa de 2010. O nome da bola significa celebrar, na língua isiZulu, que é uma língua lá da África lá. Jabulani é uma palavra da língua Bantu isiZulu, um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Continua, a bola da Copa de 2010, ela tinha apenas 8 gomos em forma de 3D. Bom, antes fosse isso mesmo, porém, infelizmente, uma pesquisa mais detalhada sobre a Jabulani nos revela um pouco mais sobre este nome inusitado para uma bola, ou seja, um símbolo que vem representar a união e a possibilidade, ainda que recreativa e esportiva, de todos os povos. Jabulani, na verdade, preste atenção, do original vem de Jabulon. Esse nome da bola não é por acaso, meus queridos ouvintes e queridas ouvintes. Esse nome se refere à designação, sabe do quê? De um deus pagão, arquitetado pela maçonaria. Obviamente que as organizações responsáveis pela realização da Copa do Mundo, começando pela Adidas, por exemplo, criadora do artefato, ela não deixaria de maneira tão evidente a real representação e significado do nome dessa bola. Mas a maçonaria, em alguns pronunciamentos e aspectos, ela diz o seguinte, sobre a questão Jabuloni. Presta atenção que a maçonaria fala sobre o nome Jabuloni. A maçonaria reconhece que há diferenças na descrição do Deus de cada religião. Escute só. Por isso, a grande confusão de conceitos para se definir quem é o Deus da maçonaria, alegando que o problema está mais na falta de espiritualidade do homem que no nome de Deus em si. Escute agora, no grau do real arco do rito de York, que são graus lá dentro da maçonaria, conforme a pessoa vai crescendo lá dentro, o maçom passa, olha, escute, ele passa a afirmar que o verdadeiro nome de Deus é o quê? Jabulon. Cada sílaba da palavra Jabulon representa um Deus. É uma associação de Javé, Baal, ou Bel e On. Ou seja, Osíris, o Deus Sol do Egito. Continuando. Como nós dissemos, na bola Jabulani existe 11 cores e 11 idiomas.
E você não pense que também isso aí é à toa, meu amigo e minha amiga. Isso simplesmente remete a uma grande simbologia ocultista, pois o 11 é o número dos Illuminati. Os Illuminati sempre deixam alguma assinatura ocultista quando realizam um evento que tem o objetivo de levar o mundo ao reinado do anticristo. A nova ordem mundial e o entretenimento, ele é colocado exatamente para que a sua mente fique condicionada às coisas passageiras e quando você menos esperar, você seja pego de surpresa. Já que esse reinado é declarado astrologicamente como a era de Aquário, o número 11 é sagrado para ele. Isso é explicado inclusive no site chamado A Espada do Espírito. Consegues agora então, meu amigo e minha amiga, compreender melhor essa questão? Eles criaram uma bola com nomes e significados aparentemente ingênuos e universais, mas que, no entanto, a universalidade desta resume-se no maldito nome e números que englobam o ocultismo e as iniciais de nomes de deuses pagãos. Ou por que não dizer demônios? Alguns poderão perguntar, por exemplo, qual o verdadeiro intento disso? O que querem com tudo isso? Bem, organizações governamentais e outras em âmbito internacional estão unidas sigilosamente e têm trabalhado a fim de promover uma denominada nova ordem mundial. Isto, acreditem ou não, preparando a todos os povos para o povo do governo mundial e a ascensão do anticristo. Quem viver, verá. E você pode conferir essa matéria que eu acabei de ler aqui sobre a Jabulani no blog Minuto Profético. Só colocar lá no Google Minuto Profético Blog. E aí depois você pesquisa lá no blog sobre o assunto Jabulani. E a bola brazuca? Vamos falar da bola brazuca agora? Vamos lá? A brazuca ela foi fabricada também pela Adidas, que é a mesma empresa de materiais esportivos que fabricou a Jabulani para a Copa de 2010 na África. E ela teve a missão de substituir a Jabulani, que ficou famosa lá nos gramados da África do Sul em 2010, como nós já falamos. Interessante que a escolha do nome da bola, preste atenção, do Mundial do Brasil foi feita por votação popular no ano passado, com 77,8%. Mais ou menos aí 1.119.539 votos. A Brazuca superou uma outra proposta que tinha como nome Bossa Nova, que atingiu aí a votação de 14,6% apenas. E contra uma outra opção que era Carnavalesca, com 7,6%. Isso numa enquete promovida em parceria com o Globoesporte.com. Continuando. A expressão brazuca significa brasileiro e descreve o modo de vida do país. Muito bem, preste atenção agora e ouça. As cores e o design dos 6 painéis, se você analisar a bola brazuca, ela tem ali cores e um design em 6 painéis. Esse design com essas 6 cores divididas em 6 painéis foram inspiradas, sabe no quê? Nas fitas da sorte do Senhor do Bonfim lá da Bahia, que simbolizam a paixão e a alegria associadas ao futebol no Brasil. Sabe aquelas fitinhas dedicadas ao Senhor do Bonfim, lá da Bahia? Que inclusive na ponta de cada fitinha tem uma cruz ali? Segundo a nossa matéria, tirada ali do Globoesporte.globo.com, a bola brazuca foi baseada dentro desse conceito. Interessante que assim como na fitinha do Senhor do Bonfim, as fitinhas da sorte, assim como lá no cantinho traz uma cruz, se você prestar bem atenção na brazuca, você verá o formato de uma cruz também. Juntamente com as cores e os designs que nós comentamos, você vê um formato também de uma cruz ali. Interessante também, diz a tradição, que o uso das fitas do Senhor do Bonfim, com diversas cores, advém do antigo costume de usar tiras de roupa de santos para dar sorte ou proteção às pessoas. Continuando. Com o correr dos tempos, porém, roupas de santos tornaram-se cada vez mais difíceis de serem encontradas, sendo aos poucos substituídas por fitas coloridas que, ainda dentro da crença popular, devem ser atadas 3 vezes ao redor do pulso esquerdo e amarradas com 3 nós
aos quais correspondem 3 pedidos. Dentro do sincretismo religioso brasileiro, muitos influenciados pelas religiões africanas, escute, as cores das fitas correspondem, olha só, as cores das fitas do Senhor do Bonfim, do qual a bola brazuca foi inspirada nesse contexto. As cores dessas fitas correspondem às dos orixás, que por sua vez correspondem aos anjos da guarda católicos. Atualmente essas fitas do Senhor do Bonfim são do comprimento do braço da estátua dita milagrosa do Senhor do Bonfim, que se encontra na igreja do mesmo nome em Salvador, Bahia. Essa matéria que eu acabei de ler aqui para vocês, você pode conferir no site brasilnabagagem.com.br, tudo junto, brasilnabagagem.com.br. Obviamente que lá você pesquisa sobre o assunto aí, sobre as fitas do Senhor do Bonfim. Então, resumindo, a bola brazuca, ela foi baseada na ideia em homenagem às fitas do Senhor do Bonfim, que tem todo esse contexto pagão e também em relação à mentalidade do candomblé. Continuamos. Vamos falar um pouquinho sobre os logos da Copa do Mundo? Vamos falar sobre o logo da Copa de 2010, por exemplo, lá na África. Quem será o personagem que chuta a bola no logo da Copa da África de 2010? A bola no logo, se você for perceber, a bola do logo da Copa do Mundo de 2010, ela é, na verdade, o desenho de um pentágono com uma figura de sol, no qual tem 4 cores, branco, vermelho, preto e amarelo. Em ordem, as cores significam branco, paz, vermelho, sangue, preto, fome e amarelo, morte. Isso você pode ler em Apocalipse capítulo 6, dos versículos 1 a 8. Interessante que as hostes da maldade e o seu comandante, Satanás, já sabem que é o fim do tempo. E as trevas sabem que se aproxima a última das batalhas. E o seu comandante, Satanás o dragão, a antiga serpente, sabe que o tempo também se aproxima. Vamos falar sobre o logo da Copa do Mundo de 2014? É interessante essa questão do logo da Copa do Mundo de 2014. Muita gente criticou esse logo, muita gente disse que é um logo feio, que não tinha nada a ver. Atrás assim, ó, como se vamos supor que ali é um globo, tá? Ou a cabeça ali, vai. Você tem uma mão, tá certo? E uma de lado assim. A maior, ela fica vindo do lado, digamos assim, do meu lado aqui esquerdo, até o meio da cabeça, digamos assim. É um pouquinho maior que a outra que fica só de lado. E à frente você percebe uma outra mão, como se estivesse segurando assim o rosto. É interessante que no site terramagazine.terra.com.br, terramagazine.terra.com.br, um publicitário chamado Horner, ele disse que esse logo é uma porcaria. E muita gente realmente criticou esse logo, disse que era uma porcaria, que não prestava, que não valia de nada. Por que será que esse logo não tinha muita noção, ou seja, assim, não tinha muito significado? Por que muita gente criticou esse logo? Será que tinha alguma coisa por detrás desse logo? Se você for perceber bem, esse logo, ele tem a forma bem parecida com Chico Xavier, um dos mais famosos aí, ou mais famoso líder do espiritismo. Se você pegar a ilustração desse logo, você vai perceber, dá essa impressão de que atrás as duas mãos formam o cabelo de Chico Xavier e a mão na frente do rosto forma Chico Xavier quando ele colocava a mão no rosto e psicografava a carta de um suposto espírito de luz que estava em outro lugar. É interessante essa questão. E vale lembrar também que Emmanuel, ou seja, o guia de Chico Xavier, havia revelado a ele que ele morreria no dia em que todos os brasileiros estivessem felizes. Interessante que esse médium, como é considerado pelos espíritas, ele desencarnou aos 92 anos, em 30 de junho de 2002, ou seja, desencarnou dentro da visão, é claro, dos espíritas. Interessante que nesse dia o Brasil inteiro comemorava a conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo de futebol lá no Japão e na Coreia. Mas aí você pode pensar, mas isso aí é uma forçação de barra, você está forçando, você está querendo pegar pelo em ovo. Se você bater o olho, você vê que realmente parece muito com Chico Xavier quando ele psicografava.
Se você olhar replays de jogos, né? Eu não estou assistindo jogos, mas você vê coisas que as pessoas postam no Facebook, um comentário aqui, um comentário ali. Se você for ver quando tem algum replay de alguma coisa, aquela imagem aparece bem rapidinho em movimento, como se aquela mão fosse colocada no rosto, não é? Mas eu fiquei pensando assim, puxa vida, se a gente descobrir quem foi o originador deste logo, e se nós descobrimos que de repente o originador tem alguma coisa a ver com o espiritismo, então a gente consegue juntar mais peças do quebra-cabeça. E a gente fazendo uma pesquisa, nós descobrimos que a agência de publicidade chamada África, ela que ganhou, digamos assim, a licitação da FIFA para realizar o logo da Copa de 2014. E o presidente, ou dono dessa agência, o nome dele é Nizam Mansur de Carvalho Guanês Gomes. Ele nasceu em Salvador, veja, Salvador, Bahia, em 9 de maio de 1958. Ele é empresário e ele é publicitário brasileiro. Isso você pode pesquisar na Wikipédia. É interessante que em 2002, quando ele terminou a quarentena determinada pelo contrato de venda da agência DM9 e a DDB, ele decidiu retornar ao seu mercado de origem. Mas desta vez ele fundou então a agência África, que é a agência que elaborou este logo que eu estou comentando para vocês. E um grupo de comunicação, a exemplo de grandes multinacionais como a Omnicom e a WPP. E para fundar o grupo, ele voltou a reunir os mesmos sócios de sua primeira empreitada, João Augusto Valente e o banco Icatu. E em 2007, outros 2 sócios entrariam para o grupo ABC, o Gávea Investimentos e Sérgio Valente, presidente da DM9 e da DDB, até dezembro de 2012 e desde 2013 diretor da Central Globo de Comunicações. Vai juntando as peças. A Globo ela é detentora dos direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo. A Globo, como vocês sabem, ela tem uma mentalidade muito espírita. Não somente kardecista, mas também ubandista. Certo? Para terminar, eu fiz uma pesquisa sobre o terreiro, que é um terreiro de Umbanda, o terreiro do Gantoís, onde Mãe Carmen, que substituiu Mãe Menininha, lá na Bahia, comanda ali o terreiro. E no site, veja, eu só estou apenas citando a pesquisa que eu fiz. No site jeitobaiano.wordpress.com, jeitobaiano.wordpress.com, é citado ali que Mãe Carmen é muito discreta. Veja, ouça, nem mesmo os nomes dos ogãs. O que é um ogã? O ogã é uma espécie de, digamos assim, de uma função ou de um espírito que incorpora uma pessoa e que realiza uma função dentro ali do terreno de Umbanda. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Diz que nem mesmo os nomes dos ogãs famosos, protetores do candomblé, com função de lhe dar prestígio e ajudar nas cerimônias sagradas, ela revela. E aí o site diz o seguinte: os ogãs, segundo Mãe Carmen, são da comunidade. Sabe-se, porém, que o publicitário Nizam Guanês é um deles. Então, realmente, não há dúvida que por trás deste logo da Copa do Mundo de 2014 há uma mensagem subliminar em relação ao espiritismo. Continuando aqui, a questão do ogã, não é? O ogã, a palavra ogã, do Yorubá, gan, ou seja, uma pessoa superior, chefe, com possível influência de GG, ogã, chefe dirigente, é um nome genérico para diversas funções masculinas dentro de uma casa de candomblé. É o sacerdote escolhido pelo orixá, para estar lúcido durante todos os trabalhos. Ele não entra em transe, mas mesmo assim não deixa de ter a intuição espiritual. Eu quero terminar lendo o seguinte, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 e o verso 12. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás,
que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E Lucas capítulo 10, versículo 18 diz: E disse-lhes, Jesus no caso, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Meu amigo e minha amiga, vamos tomar muito cuidado com os entretenimentos, especialmente sobre a questão da Copa do Mundo. A Bíblia fala que não há nada que esteja oculto que não ficará sem ser revelado. E repetindo, Satanás ele é muito inteligente. Satanás ele não vai aparecer diante de você na sua verdadeira face com assuntos que já está na cara, escancarado, que é ele que está por detrás. Mas ele vai trabalhar com essas mensagens subliminares para condicionar a sua mente através do entretenimento. Enquanto o entretenimento está acontecendo, e enquanto esse entretenimento está todo envolvido com essas questões pagãs, espíritas, nova era e muito mais, ele está trabalhando para uma nova ordem de coisas. Ele está trabalhando no meio da política, no meio da economia, no meio da religião. Enquanto nós estamos ali, digamos assim, com a mente focada nessas questões do entretenimento, a crise econômica vai piorando. A falta de água vai piorando. A seca vai piorando. O ecumenismo vai tomando proporção cada vez maior. E é através disso que Satanás pegará muitas pessoas de surpresa. E eu faço uma pergunta para você. Depois de tudo isso que você ouviu até aqui, qual será a sua decisão? Claro que eu não terminei tudo, e eu estou me esforçando o máximo, porque infelizmente é muita coisa em audiovisual. Por isso que eu vou entrar em estúdio em breve, eu peço que vocês orem por mim, e pelo Ministério, a Verdade para o Tempo do Fim, para eu tratar deste assunto em um DVD. E aí você vai entender perfeitamente o que nós falamos. Talvez eu tive até um pouco de dificuldade de passar tudo para vocês, porque é complicado você, através do áudio, através do rádio, você passar a ideia para você que está do outro lado de uma imagem, não é? Como diz o ditado, uma imagem fala mais do que 10.000 palavras, não é? Mas orem por nós. E decida-se. Pense bem com carinho no que foi dito aqui. Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus, não conseguimos terminar toda esta matéria, uma matéria investigativa e de reflexão para nós cristãos, que dizemos ser protestantes. Ajuda-nos a continuar mantendo a chama acesa do protestantismo. Essa chama acesa e essa verdade no qual os pais, lá do passado, na época da perseguição, deram seu sangue. Ajuda-nos a tomar uma posição firme e forte ao lado dessas questões, para que possamos realmente fazer aquilo que lhe agrada. E nada que é contaminado venha invadir o nosso lar, o nosso coração, a nossa mente. Se com cada ouvinte que ouviu essa programação, ajude-os a tomar uma posição ao lado do que é o correto depois do que eles ouviram aqui. E que vão ouvir também ao longo dos programas até terminarmos toda esta série. Toma em tuas mãos todos os pedidos de oração que de repente as pessoas têm em mentes e em corações, para que o Senhor as responda de acordo com a tua vontade. E a tua vontade é sempre o melhor. Nós agradecemos por tudo e pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.